Estamos com o programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. E o Azarias está perguntando o seguinte: pastor, eu quero saber por que muitos de nós evangélicos estamos com tantos problemas psicológicos e financeiros e por que tudo isso acontece com quem já se converteu. Porque provavelmente, Azarias, olha, eu não tenho como avaliar caso a caso, mas no geral, vou dar uma dica para você. A partir do Senhor Jesus, ele diz assim, olha, que nós não devemos estar ansiosos, né? Pelo que comer, pelo que vestir, pelo que nós comeremos amanhã ou vestiremos amanhã, ou seja, os recursos da vida, eles são providos por Deus. Jesus, ele toca nesse ponto nevrálgico, nesse ponto central da nossa vida: ansiedade, preocupações, medos. Olha, entenda, creia que você é filho. Por que que muitos estão preocupados com tantos problemas psicológicos, o Azarias, e problemas financeiros? E por que que isso acontece com quem se converte? É porque é um processo de maturidade a conversão. Ninguém se converte e no mesmo dia já é perfeito. É um processo de maturidade. E aí você tem que se tornar maduro na palavra da justiça. É você crer de fato, de verdade, que você é nova criação em Cristo Jesus. É você crer que tudo coopera para o seu bem. Você tem que ser maduro na palavra da provisão, na palavra da cura, na palavra de Jeová Raá, que o Senhor é o seu pastor e que ele não permite que nada te falte. Uma dica fundamental que é para você amadurecer: escolha o que pensar e o que sentir. Puxa vida, todas as manhãs você pode decidir se vai ser feliz ou se vai ser infeliz. E você vai decidir o que vai ocupar o terreno do seu pensamento. Isso é uma escolha. Na verdade, é um mandamento da nova aliança, alegria. Em primeiro lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 4. A ordem imperativa do Senhor, como promessa, é: alegrai-vos sempre no Senhor. Azarias, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, a sua prudência, diligência conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe por que muitos continuam ansiosos e preocupados? Porque eles não colocam diante de Deus. Porque o conselho divino é para você não ficar ansioso. Em tudo, porém, em tudo, Azarias, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter medo, não vai ter problemas psicológicos, porque a paz de Deus vai te guardar. E assim, concluindo, e o que pensar, pastor? O Senhor recomenda na sua palavra o que nós devemos pensar. O que deve ocupar o nosso pensamento e a nossa mente? Lá está escrito isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha, isso aqui é uma overdose de calmante, de calmaria, de segurança. Se você está tomando Rivotril, eu recomendo o capítulo 4 de Filipenses. Ele vai ser muito, muito melhor. Olha, siga as prescrições do seu médico. Quem sou eu para anular as prescrições dos seus médicos? Eu estou agregando algo bom aquilo que você está fazendo. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é elogiável, tudo que é puro, tudo que é amável, se existe alguma virtude, se existe algum louvor,
se é de boa fama, né? Se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a recomendação do apóstolo é: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes como testemunho em mim, isso praticai, e o Deus da paz, que cura todos os problemas psicológicos, será convosco. Eu acho que está faltando uma intimidade com o Deus da paz, né? Agora, sobre a culpa, não tem como, sabe, Raquel, eu encerrar a pergunta para o Azarias sem ler Romanos capítulo 5, porque muitos, o tormento deles é por causa do pecado que cometem, do qual ele é escravo. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é por você, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e devemos permanecer inabaláveis. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus em nós, através de Cristo. Oh, Deus poderoso. Azarias, se aproprie dessa paz, compartilhe dela e vai tudo bem com você. Quem se converte, não precisa acontecer com ele essas coisas, porque ele tem à sua disposição águas tranquilas e pastos verdejantes, as quais nós somos conduzidos pelo bom pastor que não permite que nada nos falte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para fechar esse primeiro bloco, a Viviane quer saber, pastor, como lidar com uma pessoa que acha que nesse tempo em que vivemos não podemos ir para a igreja por causa da Covid, mas essa pessoa vai trabalhar, ela vai ao supermercado, mas na hora de ir para a igreja ela acha perigoso e acaba falando mal da igreja mesmo sendo evangélica. Como lidar com uma pessoa assim? O que dizer a ela, pastor? Então, Viviane, é uma questão importante, não deixando de ser um tanto quanto melindrosa, mas assim, é verdade, sabe, Viviane, que os bons hábitos são difíceis de serem consolidados. Existe uma premissa que diz assim, olha, em primeiro lugar nós promovemos os bons hábitos, depois os bons hábitos nos promovem. Isso é chamado de diligência. Se você ler o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Em cada um deles você vai ser ensinado aos hábitos da sabedoria divina que você deve ter. Mas a essência do livro de Provérbios é a diligência. Você está falando aqui, ó, que as pessoas vão ao supermercado, vão à feira, vão em muitos lugares. Mas na igreja, eles não vão, e muitos ainda falam mal da igreja, que às vezes quer se reunir. Eu acredito que é possível existir reuniões com todos os cuidados e critérios de proteção sanitária. Agora, acima de tudo, a pandemia e o isolamento tem um propósito, é impedir a igreja. Nós temos que ser muito cuidadosos, mas eu vou te falar algo aqui, sabe, Viviane? Como igreja em células, nós estamos no topo da estratégia, nós estamos na crista da onda em termos de estratégia, por sermos uma igreja em células. Olha, uma célula, ela reúne 6, 7, 8 ou 10 pessoas, às vezes mais, e nem deveria. E assim, 10 pessoas conseguem se preservar em saúde, em controle e isolamento, dentro de um ambiente só, com todos os cuidados, lavando as mãos, usando máscara. Nós temos que reunir em células. Eu sei que tem muitos lamentando por não estarem acontecendo os cultos. De fato, é muito ruim. Mas nesse momento, nós somos uma igreja em células, por isso, você pode olhar na frente de todos os prédios, Videira, Igreja em Células. Nos nossos sites, Videira, Igreja em Células. Por que nós somos em células? A fim de que, quando nós não pudermos nos reunir num prédio só, num local só, nós podemos reunir nas células, ok? Então nós não devemos desprezar e lamentar apenas pelo motivo
exclusivo de não podermos reunir nos nossos prédios. Mas vai para uma célula, reúna de maneira, vamos dizer, em número reduzido, né? De no máximo 10, 13, 15 pessoas no máximo. Quanto menos, melhor. Mas o fluir de Deus estará ali, nós estaremos cultuando, porque o propósito é: onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu me faço presente no meio deles. Jesus se faz presente. Você sabe que um governador, uma autoridade executiva, ou um prefeito, ou um presidente, ele nunca vai a um local sem propósito. Imagina se Jesus viria estar conosco para uma reunião de 2 ou 3, se não tivesse um propósito grandioso de salvação, de resgate, de restauração, de cura, de bênção sem fim. Então, Viviane, eu entendo e concordo com você que às vezes muitas pessoas até falam mal de nós, mas esse é um tempo de nos aplicarmos de maneira estratégia. Deus nos deu uma visão, ela revela o propósito de Deus de como nós edificamos a igreja, de como nós devemos edificar. Então, seja paciente com aqueles que falam mal de nós e divulgue que nós somos uma igreja em células, e nesses dias de pandemia e de grande isolamento, cada célula pode reunir no seu local, sem aglomeração, com todos os cuidados, e a glória de Deus virá sobre nós nesses dias, em o nome de Jesus. Espero que eu tenha te ajudado, Viviane. Maravilha, a gente vai para um rápido intervalo e você ainda pode participar aqui enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 9999-72005. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Agora são 10h08 e temos muitas perguntas aqui, pastor. Lembrando que você pode ter acesso a esse conteúdo também no Instagram do pastor Luiz Rigonato, que é @LuizRigonato. Não deixa de entrar lá, tá? Eu vou mandar já a nossa primeira pergunta para o pastor Rigonato, que é do Santiago. E ele está dizendo o seguinte, pastor: eu quero saber se haverá mesmo um tempo milenar aqui na Terra, e se sim, como pode haver um governo de Deus aqui na Terra, se ele mesmo dizia que o seu reino não é deste mundo? E aí, pastor? Então, Santiago, que pergunta boa. De fato, né? Jesus, quando ele estava sendo julgado por Pilatos, né? Pilatos falou assim para ele, Santiago: mas é engraçado, o seu povo me entregou você, tá te acusando, e eu tô aqui, eu posso te condenar à morte, uma canetada minha aqui, eu executo você, eu sentencio você à morte. Sabe o que Jesus respondeu para ele, Santiago? Falou: olha, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu convocaria os meus ministros, eles tomariam providências, né? E quando Jesus estava sendo preso lá no Getsêmani, foi Pedro, né, que tentou reagir, arrancou da sua espada, foi para cortar o pescoço do soldado Malco, que a Bíblia registra o nome. Aí Jesus falou assim: para que você está fazendo isso? Quem fere a espada, com a espada é ferido. Se fosse necessário, eu convocaria aqui 12 legiões de anjos. É só você colocar, cada legião tem, Santiago, cada legião nas miríades do exército romano, uma miríade, uma legião tinha 6.000 soldados em média. 6.000 vezes 12, 72.000 anjos. Numa noite, lá no livro de Reis, um anjo só destruiu 180.000 soldados. Aí você multiplica 72.000 vezes 12.000, você dá 1 milhão, ou seja, 12.960.072 pessoas. 12 bilhões 960 milhões de pessoas seriam eliminadas, né? Essa legião de anjos que Jesus falou que poderia convocar se o reino dele fosse daqui, era uma prova de que ele não tomaria atitude alguma. Ele iria
ao Calvário como ovelha quando ela vai para o matadouro, para a redenção e para a salvação da humanidade inteira. Eu digo para você, mas aí você pergunta, mas como nós vamos governar? Vai acontecer o milênio? Sim, o reino milenar está prometido. Jesus, em Mateus 24, versículo 32, os discípulos perguntaram: quando é que o senhor vai assumir o governo da terra? Quando é que o senhor volta? Jesus falou assim: olhem para a figueira, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos começam a brotar e as suas folhas a renovar, ou vice-versa, a figueira está brotando, está verdecendo, reverdecendo, está florescendo, está próximo o verão. O verão aponta para o sol aí é Jesus, ele é o sol da justiça. Nós estamos vendo a figueira falando com o mundo, porque as coisas estão acontecendo em Israel. É o primeiro país do mundo a vacinar efetivamente a sua população contra o Covid-19. Por aí vai. E as nações estão renovando as suas folhas e as suas ramagens. Isso é um sinal da volta de Jesus, que Jesus virá governar. E ele inaugura esse reino e governa por 1000 anos. Mas preste atenção, a sua dúvida é se o reino de Jesus é daqui ou não. Não, a terra é do Senhor Jesus, ele virá tomar posse dessa terra. No capítulo 10 de Apocalipse, o Santiago, Jesus, ele pisa, um pé ele pisa no mar, outro pé ele pisa na terra. Pisar significa se apropriar. A profecia para Josué foi: toda terra que pisar a planta dos seus pés eu vou te dar por herança. A terra é de Deus, ela foi usurpada pelo diabo, mas através da igreja nós estamos retomando a posse dela. Atualmente, o mundo é um território de governo do diabo, de fato não é de Deus. Por isso que existe pandemia, crises e tragédias, porque esse mundo é governado pelo príncipe das trevas, comissionado, articulado, arregimentado para o mal. Mas quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele vai governar por 1000 anos, está lá em Apocalipse capítulo 20, você pode ler. Esse é o reino que foi prometido em Mateus 24, 32. Porque a grande expectativa dos discípulos: quando é que o Senhor virá reinar? Tem uma promessa que o Senhor vai governar sobre o mundo, que esse mundo vai se tornar de Cristo. Olha, Jesus vem, arrebata a igreja, nos prepara para esse reinado, e ele volta, pisa no Monte das Oliveiras. Por que ele vai pisar no Monte das Oliveiras? Porque em Atos capítulo 1 está escrito que os anjos apareceram a mais de 500 irmãos, no momento que Jesus estava à vista deles, ascendendo ao céu. Os anjos falaram assim: olha, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Olha, do modo como vocês o estão vendo subir, da mesma forma ele vai descer, ele vai pisar aqui no Monte das Oliveiras e assumirá o governo da terra. Quando Jesus assumir o governo da terra, nunca mais a terra será governada por um homem natural, mas será governada pelo Senhor Jesus. Pastor, mas o reino de Jesus é daqui? Não, o reino do Senhor, ele começou a ser estabelecido quando João Batista chegou e começou o seu ministério e começou a pregar: o reino dos céus é chegado. Depois Jesus, da mesma maneira: olha, o reino é chegado, chegou o tempo do reino. Mas o reino tem 3 aspectos, Santiago: a semelhança, a realidade e a manifestação. A semelhança é o que Jesus ensinou. A realidade é o que nós estamos vivendo como igreja. A igreja é um reino divino. A igreja é um território, é uma embaixada celestial na terra. Essa é a realidade. Tudo que nós estamos vivendo no dia a dia é a realidade desse reino. E a manifestação é quando Jesus vier. Leia Apocalipse, ou melhor, Isaías, capítulo 65 e 66, e você vai ter uma porção, um pequeno aperitivo do que vai ser o reino milenar. E você vai se alegrar muito por isso. O reino de Jesus virá. Você está perguntando, você está dizendo: mas o reino do céu, o reino de Jesus não é daqui? É por isso que ele falou. A primeira oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso,
oração sacerdotal. Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino. Eu acho que poucas vezes na história se orou com tanta intensidade, Raquel. E o Gessé que está aqui copiando, né, fazendo o registro dessa nossa live, desse programa também. Poucas vezes na história se clamou tanto pela vinda do reino do Senhor. Jesus vai governar aqui, Santiago. Nós seremos treinados. Quando a igreja é arrebatada, ela é arrebatada para um propósito, para um treinamento de administração e governo político. Política, eu sei que se tornou uma palavra negativa, pejorativa. Mas sabe o que significa política no sentido original e etimológico da palavra? A arte de governar os povos com justiça e com equidade. Mas hoje se tornou símbolo de corrupção. E é claro que a gente tem que fazer a distinção de políticos e políticos. Tudo que tem o falso tem um verdadeiro em grande medida. Mas quando Jesus vier, ele vai governar com paz, com justiça, com longevidade, com distribuição e com uma grande alegria e abundantes riquezas. Esse reino virá, viu, Santiago? Eu te agradeço pela sua pergunta e espero que você tenha me compreendido. Muito obrigado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E saindo Amém. De questões tão celestiais, vamos para uma questão mais terrena. A Rosiane, pastor, quer saber o seguinte: eu sou casada em regime de união estável e o meu marido diz que não é válido e que nós estamos em fornicação. E aí, pastor, o que fazer? Você tem que casar, Rosiane. Case-se. Ela pergunta se é válido, pastor, esse tipo de casamento de união estável. O Estado é que casa legalmente, mas a igreja é que confirma se o casamento é legítimo ou não. Olha, se o Estado quiser casar se o Estado quer casar uma pessoa com um animal, mas isso é entre a pessoa e o animal e o Estado. A igreja não entra em decisões que são decisões paliativas. O casamento, ele foi concebido antes do pecado. O casamento é um estado sagrado de matrimônio conjugal. Então, assim, de fato, seu marido está certo. A vida de amaziamento, aqui estão dando outros nomes, né? União estável. União estável é para o Estado, é para dar garantias a um e ao outro. Mas você tem que entrar no regime do casamento sagrado, que é estabelecido. O Estado casa, a igreja abençoa. Se só o Estado casar, é um contrato. Então pode existir o contrato entre homem e mulher, entre homem e homem, e entre homem e animais. Mas a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja faz aquilo que está escrito na palavra de Deus. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 7. Chama a sua atenção para isso, Rosiane, né? Deixa eu achar o versículo aqui. Ok. Lá diz assim, fala assim que o bom é que o homem não toque na mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Depois que se casam pela bênção de Deus, porque o primeiro grande sinal ministerial de Jesus foi num casamento. Lá no Éden, a história do homem começa por um casamento. Deus deu ao homem e mulher 3 coisas. Deu uma palavra, uma bênção e um cônjuge. Quer dizer, o casamento, Rosiane, é a base de todo o propósito divino na terra. Se você não atenta para o casamento e não se submete a ele nos termos da palavra, então aí é de fato fornicação. Fornicação, em nenhuma das suas versões, é reconhecida pela Bíblia, é pecado. E os fornicários não herdarão o reino dos céus. Com muito temor eu falo isso ao seu coração, viu, Rosiane? E assim, e a palavra de Deus, ela vai de maneira redundante
afirmando e reafirmando a palavra. A história do homem começa no casamento. A última bênção e advertência do Velho Testamento é por um casamento. Depois, o Novo Testamento tem início no casamento. E o Novo Testamento, ele encerrará com o casamento do que qualquer conto de fada jamais registrou. A história mais linda vai encerrar. Olha, entre o casamento do noivo Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja. O casamento é tomado como um símbolo do evento de mais próxima intimidade que pode existir. Deus vai se casar com a sua igreja, ou seja, ele vai viver em intimidade. É só uma ilustração para dar valor ao que é em si o casamento. Então não despreze o casamento, porque a bênção de Deus procede do casamento. Eu leio com você, sabe, Rosiane, para você entender que vale a pena, porque eu desconfio que não está valendo a pena aí o seu casamento, né? Mas assim, a palavra de Deus diz em Jeremias 32:39, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho a dois, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Por que a união estável? É uma possibilidade de separação, né? É muito ruim quando alguém está se relacionando diante da possibilidade de um divórcio. Se você vive a vida com essa possibilidade, não faz sentido você viver ao lado dessa pessoa. Mas Deus não quer se divorciar de nós. Nem nós devemos querer divorciar os que são casados do nosso cônjuge. E se você já está vivendo essa vida, estabeleça dentro dos padrões de Deus, né? Farei com vocês uma aliança, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem. Oh, glória a Deus! Isso é algo para o bem de vocês e dos filhos de vocês. Receba essa palavra da parte de Deus para o seu coração, Rosiane. Maravilha, e para fechar o nosso bloco, nosso último bloco aqui, tem uma pergunta, lembrando que depois do pastor responder a essa pergunta, ele vai orar por você, tá? E que você ainda pode enviar a sua pergunta, se ela não for respondida não vai dar para responder nesse bloco mais, mas nos próximos programas elas serão respondidas. Manda logo a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. E a última pergunta, pastor, é do Wagmar Silva de Oliveira, e ele quer saber para onde a nossa alma vai até chegar o dia do julgamento. Uma curiosidade generalizada e uma pergunta frequente. O Wagmar, Wagmar. A irmã Wagmar, né? Tem que olhar aqui. Que sim. É porque o nome cabe para os dois, exatamente, né? Mas Wagmar, para onde que a nossa alma vai? Você sabe que em poucos lugares na Bíblia, mas quando é dito, poucos lugares na Bíblia explicam isso. Mas está muito claro. Primeiramente, Jesus, ele, em Lucas capítulo 16, sabe, Wagmar? Você tem a resposta disso. E assim, eu sei que tem muitos irmãos que têm muitas dúvidas. Eu recomendo que você consulte, que você se inscreva no canal do YouTube Vinha FM, ali tem muitas respostas que eu dou a muitas perguntas, e também no meu Instagram, que é @LuizIgonato, Instagram, né? Luiz com Z. Ali eu respondo muitas perguntas. Talvez ali tenha uma resposta para a sua dúvida. Você pode consultar em todo o meu feed lá, né? Que está exposto permanentemente. Você pode encontrar a resposta para a sua dúvida ali. Jesus, viu, Wagmar, ele conta uma história que de fato não é uma parábola. Antigamente se dizia que era uma parábola, mas em todas as parábolas Jesus ele indicava, ele dava o selo que era uma parábola. Ele não começava a contar uma história dizendo que era uma história verídica quando era uma parábola. E o que está registrado em Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31, é uma história acontecida. Isso é das fontes que o próprio Jesus tinha dos seus ensinamentos
e da revelação que ele tinha das coisas. E conta a história que havia um certo homem rico. Não é como se houvesse um certo homem rico, não. Havia. Esse homem existiu. Ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e ele era muito rico, como a Bíblia aqui registra. Mas também havia um certo mendigo. O nome dele está registrado no livro da vida. Porque muitos me perguntam, por que não está o nome do pobre, que é Lázaro, e o nome do rico não está? Já pensou nisso, Raquel? Por que tem o nome de Lázaro e não tem o nome do rico? Tem uma noção de por que seja isso? Eu acho que é porque, deixa eu ver. Então eu vou te ajudar. Me ajuda aí, pastor. É porque o nome do rico não consta lá, porque ele não está inscrito no livro da vida. A Bíblia só menciona o nome daqueles que estão praticamente, né? Em alguns casos há exceções. Mas na maior parte das vezes, como é nesse caso aqui, o rico não é mencionado por uma questão de preservação, de ética, de privacidade. Por que vai expor a família desse rico, né? Porque certamente ele deixou descendência. Aí Jesus preservou, mas o nome dele infelizmente não estava inscrito no livro da vida. Lázaro, por ter uma história inicialmente ruim, conclui em grande glória. Mas Jesus fala para onde que eles vão antes da glória eterna. Olha, antes de irmos para o céu genuinamente, porque o céu, todo mundo quer subir, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo ergue a mão. Enquanto nós queremos subir, Deus quer descer. Se você ver lá em Apocalipse 21, você vai ver que a nova terra, ela desce do céu e Deus vem habitar nela. E a terra será o grande quartel-general de governo universal e eterno de Deus. Nessa era, até lá, há uma antessala de gozo e uma prisão provisória. A antessala do gozo eterno chama-se paraíso. E a prisão provisória dos que se perdem chama-se inferno, porque a prisão permanente, o sistema prisional eterno e a lata de lixo do universo chama-se lago de fogo, para você entender. E aí Jesus fala assim que, olha, aconteceu morrer o mendigo, versículo 22. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Porém, morreu também o rico, e a Bíblia só fala que ele foi sepultado. E o rico foi achado no inferno. E Lázaro no seio de Abraão. Onde é o seio de Abraão? É o paraíso. Aí eu mostro para você em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha, vou mostrar para você onde é o seio de Abraão. Seio de Abraão, paraíso e terceiro céu fazem parte de um mesmo local com 3 nomes, com 3 distinções de endereços, né? Por exemplo, a nossa Rádio Vinha, ela está localizada na Rua 3. Mas também está localizado no setor Bueno, mas também em Goiânia. Onde é a Rádio Vinho? Você pode dizer, é em Goiânia, não errou. Mas você pode dizer também, a Rádio Vinho está no setor Bueno, de Goiânia. E você pode dizer também, a Rádio Vinho está na Rua 3, setor Bueno, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil. Paulo fala assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. As pessoas ficam perguntando, onde é esse terceiro céu, meu Deus? Aí ele fala assim, versículo 4. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O paraíso, né? Onde é o paraíso? Conforme Mateus capítulo 12, versículo 40, no coração da terra. E Lucas capítulo 23, versículo 43 diz, Jesus falando para o ladrão do seu lado que se converteu, hoje
estarás comigo no paraíso. E Jesus falou aos fariseus: olha, assim como o Filho do Homem como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ele falou para o ladrão: olha, hoje você vai estar comigo no coração da terra, no paraíso. Olha, Lázaro foi encontrado lá no paraíso, no seio de Abraão. O versículo 25 de Lucas 16 fala que Lázaro estava consolado e o rico no inferno em tormentos. Até que o Senhor Jesus venha, os que morrem em Cristo estarão no paraíso. Impressionantemente, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, né, que o morrer é lucro. Por quê? Quem morre vai para a glória de Cristo, concluiu a etapa. Os que morrem em Cristo, entendendo isso, os que creram em Cristo e foram salvos pela graça mediante a fé, quando morrem, eles vão para o seio de Abraão, para o paraíso, para o terceiro céu, e vivem em glória, aguardando até que se manifeste o reino de nosso Senhor Jesus. Eles ressuscitam ao ressoar da última trombeta, isso está registrado em 1 Coríntios 15:52. Eles voltam com Cristo, são selecionados, preparados para um governo perfeito. E aí eles vão governar um governo celestial aqui na terra durante 1000 anos. Durante o milênio, irmãos, as pessoas, elas estarão debaixo do governo de Cristo, vão crescer e multiplicar como hoje, porque o governo será glorificado, mas os homens serão normais. Nessa época o diabo estará preso. Preste atenção, o milênio não é o céu, não é o paraíso ainda, mas é um tempo onde Jesus vai governar sobre toda a terra. E até lá, os que morrem em Cristo aguardam o tribunal de Cristo para serem selecionados ou não para o seu governo durante 1000 anos. E assim, Wagmar, eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço em todos. Amém. Agora chegou o momento da oração. Se prepare o seu coração aí para receber a bênção aqui do pastor Luiz Rigonato. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, no Senhor. Ó Deus, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, em toda a glória, em todo suprimento, em toda abundância. Mesmo, ó Deus, na enfermidade, nós te damos graças, porque o Senhor controla todas as coisas. Glorificamos o seu nome, Pai, porque a sua palavra diz que nós pediremos e receberemos, nós buscaremos e alcançaremos, nós bateremos e as portas se abrirão para nós. Eu abençoo, Pai, cada pessoa que está comigo agora ligado nesse momento, e que nós falamos diretamente com o Senhor pela oração. E Deus, nós não estamos fiados nos nossos méritos. Nós estamos aqui estabelecidos e firmados na sua palavra, na sua vontade, no seu propósito perfeito. Em nome de Jesus. Deus, eu te glorifico, eu te louvo, eu te bendigo. Eu agradeço, Senhor, pela vida da igreja. Sejam abençoados. A igreja do Senhor, seja abençoado o pastor Aloísio. Seja abençoado, Senhor, cada um dos pastores. Seja abençoado nossos discipuladores, nossos líderes, nossos anfitriões, aqueles que compõem a igreja. Que nesse momento, Pai, haja uma mobilização, haja posicionamento, Senhor, para que a igreja seja mais forte do que em qualquer outro momento, porque a sua palavra diz em Mateus 16:18 que os poderes do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos firmados, Pai, inabaláveis no Senhor. Nós somos a igreja. E como igreja, Pai, nós proclamamos o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho é o poder de Deus para salvar.
E a justiça de Deus se revela nesse evangelho. Deus, não estamos firmados, fiados ou garantidos na nossa justiça ou no nosso mérito, mas é na justiça de Cristo. Nós estamos aqui como a sua palavra diz, Senhor, em Filipenses 3:9, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, mas é aquela que procede de Cristo, baseado na fé. A justiça que procede de Deus, que se baseia em fé. Nós cremos, e isso nos é imputado como justiça. Não merecemos, mas cremos. Deus, não fizemos por merecer, mas nós cremos na sua graça e nos prostramos aos seus pés. Nos colocamos debaixo do sangue de Jesus. Nos colocamos debaixo da unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. Assim é abençoada a igreja, assim são abençoadas as famílias, assim é abençoada a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Abençoa nossos governantes, abençoa o presidente da República, os ministros que com eles estão. Ó Deus, em o nome que com ele estão, bendito Deus, abençoa o poder legislativo deste país, deputados federais, senadores, abençoa o Congresso. Bendito Deus, abençoa o Supremo Federal. Oh Deus bendito, Tribunal Superior de Justiça deste país, que haja temor no coração daqueles homens. Abençoa os governadores de estados, prefeitos, Pai, que haja uma administração prudente, inteligente, que haja uma administração coordenada, ó Deus, articulada em todas as decisões nesse momento de crise profunda. Nós cremos no seu poder. Senhor, eu libero uma palavra de cura. Está escrito que o Senhor enviou uma palavra de cura e os curou de tudo aquilo que era mortal. Senhor, em o nome de Jesus, eu abençoo aqueles que estão internados, Senhor, ó Deus, condenados à morte no seu leito de enfermidade. Tira eles, levanta eles. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus do resgate. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, toda maldição já foi julgada, já foi condenada. A ira de Deus caiu sobre Jesus e hoje o Brasil recebe a bênção e a graça. Bendito Deus, que clame ao Senhor nesses dias, que a igreja, de maneira coordenada, haja um grande clamor. Nós estamos orando, Pai, em nossos 10 prédios em Goiânia, diariamente, por Goiânia, por Goiás e pelo Brasil. E as nossas igrejas em todo o Brasil e no mundo inteiro estamos orando, Pai. Oh Deus, igrejas associadas, todos que fazem parte a um propósito, que cresça nesse propósito, Pai, que cresçamos. Deus, a partir do dia 28, nós começaremos, dia 28 de março, um grande jejum. Oh Deus, eu criei por isso falei. 21 dias para liberar a fé, para crer no mover. Oh Deus, nós transportaremos montanhas pela fé. Problemas serão solucionados. Em o nome do Senhor Jesus, eu proclamo a vida, eu proclamo a cura, eu proclamo a glória de Deus. O Senhor não quer amaldiçoar, não quer que ninguém padeça desse momento, porque é um tempo de longanimidade divina e de graça salvadora. O Senhor não quer que ninguém morra. Essa não é a palavra de Deus, essa não é a sua vontade. Por isso eu declaro liberado agora, através das ondas desse rádio, desse sinal de internet. Oh Deus bendito, que sejam curados todos aqueles que padecem da enfermidade. Senhor, que haja uma habilidade articulada no governo para distribuição de vacinas em todo o país, a fabricação, que acelere-se o processo do número de doses a cada dia, em o nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu clamo, eu profetizo a bênção de Deus. Oh Deus bendito, estão profetizando a calamidade e o caos, mas eu estou aqui como igreja, com toda a igreja, para profetizar que haverá glória, que haverá prosperidade, que haverá cura, haverá saúde. Oh Deus, e haverá dia de festas e de muita alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E eu trago à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor Jesus pode nos dar esperança, e é Ele que eu proclamo,
É a Ele que eu testemunho, é a Ele que eu testifico para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.